Meus amados e diletos irmãos, que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Retornando com o nosso estudo bíblico, dando continuidade ao primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, versículos de número 13 ao 24, onde estaremos prosseguindo com a consagração e a oficialização de Saul como o primeiro monarca de Israel. No conteúdo anterior, nós havíamos comentado sobre a reação do povo que transformou em um dito proverbial quando Saul estava entre os profetas. E chegando em sua casa, o primeiro a ter contato com Saul foi seu tio Abner. Nos versículos de 13 ao 16, quando Saul retorna da sua viagem, seu tio pergunta onde ele esteve. Saul diz que foi ver Samuel, conforme o texto bíblico, e que as jumentas haviam sido encontradas. Mas é interessante que Saul não mencionou ter sido ungido como rei de Israel. Guardou para si. Lá no capítulo 8, versículo 33 de 1 Samuel, o nome do general do seu exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Então, ligando esse cidadão aqui com essa referência bíblica, identificamos esse tio de Saul, mais tarde sendo o general do seu exército. O profeta Samuel decide, então, reunir os filhos de Israel em Mispa para oficializar a consagração de Saul, para que todo Israel fique sabido de que Israel agora oficialmente é um país regido por uma monarquia. Em Mispa, no versículo 17 ao 24, Samuel apresenta Saul ao povo como o seu rei. Embora Saul, observe isto, tenha de ser trazido de seu esconderijo entre as bagagens, e isto no dia da consagração. Pois bem, se nós observarmos a palavra de Samuel no versículo 17 do capítulo 10, Samuel convocou todo o povo de Israel ao Senhor em Mispa e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e liderei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Podemos encontrar nesse texto justamente Samuel esclarecendo aos filhos de Israel que Deus sempre fez a Israel tudo aquilo que eles esperavam do novo rei. Sendo assim, não havia necessidade de escolher um rei
se o seu rei eterno supria todas as suas necessidades. Se o rei divino sempre esteve presente conforme sua promessa aos patriarcas. Mas o que nós entendemos, vindo de uma nação carnal, uma nação contaminada com a idolatria, uma nação contaminada pela cobiça, porque eles viram os outros reis e a maneira em que eles se governavam, desejou para si um rei humano também. O que Israel queria era, evidentemente, a libertação das garras dos filisteus e liberdade. Mas Deus sempre livrou Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Foi o que Samuel expôs, trazendo à memória os fatos desde a saída deles do Egito. Mas Israel queria uma vida de liberdade sem necessidade de arrependimento, sem necessidade dessa coisa de cobranças quanto ao seu caráter e ao seu estilo de vida. É o que vinha ocorrendo desde a época dos juízes. Eles pecavam, caíam nas garras do inimigo, eram oprimidos, clamavam a Deus, Deus mandava um juiz, um libertador, que livrava o seu povo, e isso virou um ciclo por 300 anos de história. Mas eles não aprenderam a lição. Agora, queriam a libertação dos filisteus, sabendo que Deus sempre livrou eles dos seus inimigos. Queriam uma vida de liberdade sem precisar de arrependimento dos pecados, sem precisar se libertar das idolatrias. Queriam uma vida fácil. E a teocracia era um impedimento para essas coisas. E isto levou, portanto, na verdade, Israel clamar por um rei. Eles queriam independência nacional. Eles queriam liberdade, identidade própria. Eles queriam uma vida independente de arrependimento. Queriam liberdade por meio de uma nação organizada militarmente. Queriam uma religião formal sem cobranças. Queriam uma nação onde o rei fosse um guerreiro que estivesse à frente da sua batalha. Na verdade, o que eles queriam era rejeitar a Deus, o seu maior rei, e o seu profeta, o seu servo, Samuel. Eles achavam que poderiam vencer seus inimigos com seus próprios recursos militares. E assim, portanto, Samuel expôs todas essas realidades diante dos olhos deles, mostrando a eles a responsabilidade deles ao escolher pelos olhos carnais e atitudes egoístas o seu próprio líder, o seu próprio rei, e substituindo Jeová por um homem, por um ser humano. Esta era a realidade do povo de Israel nessa convocação em Mispa. Essa atitude de Israel de escolher um rei humano foi a coisa mais insana, mais absurda que a história
história desse povo já descreveu a substituição do divino pelo humano, do impossível pelas coisas possíveis, mas perecíveis, finitas. E Deus permitiu, evidentemente, Deus permitiu que ocorresse tudo conforme eles pretendiam. Porque Deus sempre considerou o livre-arbítrio das pessoas. Deus nunca interviu na liberdade de um povo, na liberdade de uma tribo, na liberdade de uma família e até mesmo na liberdade de escolha de qualquer indivíduo. Esse direito sagrado concedido por Deus ao ser humano, o Senhor nunca o tirou. O livre-arbítrio que dá às pessoas o direito de viver conforme elas queiram, de gozar da sua liberdade. Porém, as Escrituras nos diz que todas as nossas ações e atitudes são como uma semente que se lança ao solo. E tudo aquilo que o ser humano vai plantando, evidentemente, a qualquer momento chegará o tempo em que ele vai colhendo. E por isso Deus permitiu. No versículo de número 20, Deus usa Samuel e faz um sistema de escolha pela tribo, pela família e termina chegando até a casa de Saul. O versículo de número 20 diz: tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã. E o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Olha o nível do primeiro soberano de Israel. A escolha de um rei, ao invés de Deus, conforme disse, já foi um absurdo as atitudes deste povo. No versículos que acabamos de ler, Deus assinalou a tribo de Benjamim a Samuel. Mas Samuel já sabia, desde o princípio das revelações de Deus, lá na casa de Samuel, mas o povo não sabia. Por isso, esse método de escolha, conforme o versículo de número 20. E cadê o rei? O rei escondido entre as bagagens. Em um momento em que ele, como escolhido, deveria se apresentar e dizer: eis-me aqui. Jesus Cristo foi o enviado do Pai e sempre estava na posição de Salvador, de curador, de Messias, de servo, sempre pronto a fazer o serviço do Pai. O primeiro rei de Israel, quando o procuraram, o cara estava escondido atrás das bagagens. E ninguém sabia onde estava o cidadão, não foi encontrado. Então consultaram ao Senhor, dependiam de quem?
Se não é Deus na vida desse povo, se não é Deus em nossas vidas, não tem nada feito. Consultaram ao Senhor. Samuel, cadê o homem? Cadê o rei de Israel? Ih, vamos orar a Deus. Mas rejeitaram a Deus. Rejeitaram o Senhor. Você veja como as coisas humanas são falíveis. São coisas provisórias, que não têm sustentabilidade nenhuma. E no fundo, no fringir dos ovos, todos nós corremos para Deus. Porque Deus é Pai, é Senhor, é eterno, o Criador do homem. E o homem só vive se tiver em si a natureza do seu Criador. Por isso você fique atento a esta palavra. Talvez você esteja destruindo a sua vida num copo de bebida, numa diversão qualquer, mas na verdade você procura por Deus. Porque só Deus pode preencher o vazio das almas humanas. Pois Deus criou o homem, Deus colocou dentro dele o Espírito. E esse Espírito tem sede de Deus. Pense nisso. Sendo assim, Saul, com essa atitude, demonstrou ser a maior obra humana da carne. As suas atitudes foram atitudes carnais e não espirituais. Ele foi insuficiente quando, pelas Escrituras, a carne sempre também o foi. Coisa sem valor, sem estrutura. Assim foi Saul. Saul escondeu de seu tio a sua condição de rei, lembra? Chegou, não deu notícia. Abner perguntou onde você foi, simplesmente falou sobre as jumentas, mas escondeu o ofício principal que deveria provavelmente abrir o jogo, mas ele escondeu de seu tio. E agora, escondido do povo que ele deveria liderar. São atitudes carnais, atitudes rejeitadas por Deus para um homem que deveria ser o homem exemplar. Veja que ele passou pela experiência do Espírito do Senhor. Mas o seu coração não era regenerado. Deus não regenerou o seu coração. Apenas o habilitou para o serviço de um monarca, para as qualidades de um monarca. E só isso. Agora se escondeu quando deveria se apresentar ao povo. Seria isso complexo de inferioridade? Não sei. Um rei escondido atrás das bagagens. Um gesto de humildade? Não. Se fosse humildade, deveria ele permanecer assim por toda a sua vida. O pior dos reis de Israel, mundano, carnal, idólatra, praticante de feitiçaria, tudo aquilo abominável diante de Deus, Saul praticou. Israel não era inocente, nem mesmo ele, pois, conforme falamos nos conteúdos anteriores, Deus deu a ele todas as possibilidades para reinar bem. Experiência com o poder do Espírito do Senhor, profetizou, se alegrou no Espírito, mas isso não foi o suficiente para ele. Seu coração perverso continuou com suas perversidades.
O versículo de número 22 diz o seguinte: consultaram novamente ao Senhor. Cadê o homem? E Deus revela a Samuel. A Bíblia diz: ele já chegou. Samuel vai para Deus e o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Deus apontou o figurão de Israel, o popstar de Israel, o mais alto dentre os homens de Israel, o mais belo e formoso para sentar em um trono. Mas um trono sem Deus não tem consistência. Um governo que exclui Deus não tem sustentabilidade em lugar nenhum, inclusive nas igrejas odiernas dos dias atuais. Sem a realidade da presença real do Espírito Santo, não existe cristianismo. Não existe cristianismo sem Cristo. Existem muitos cristianismos por aí, mas o legítimo, genuíno, isto é, a modalidade de vida que Jesus Cristo ensinou, é coisa rara. Mas Deus, por misericórdia, revelou. Sim, o cara está aí entre vocês. Já deu o rei para vocês. Vocês não quis um rei? Mas cadê o rei, Senhor? Está atrás das bagagens. O que vocês escolheram, o que vocês aplaudiram, está atrás das bagagens. Ele agiu modestamente fora de tempo. Não era tempo do homem estar escondido, mas se apresentar. Todos os servidores de Jesus Cristo que negam a Jesus diante dos homens, Jesus o negará diante do Pai. Todos aqueles que Jesus o chamou se apresentaram. Os 12 apóstolos, São Paulo, a igreja, desde a sua fundação até os dias de hoje, morreram, mas não negaram o nome do Senhor, e nem a sua condição de apóstolo ou servo de Jesus Cristo. Mas o rei de Israel, modestamente ou não, estava escondido em um momento que deveria se apresentar. Ele cometeu, na verdade, um pecado. Quando Deus chama o indivíduo à frente, você tem que estar pronto. Eis-me aqui, Senhor. Quando Deus chamou Samuel, Samuel, o menino, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Mas o homem que deveria sentar no primeiro trono de Israel, quando o procuraram, estava escondido. É tão pecado diante de Deus você se esconder quando ele chama a sua presença. O caso de Saul, quando também é pecado passar à frente quando você deveria ter paciência e esperar atrás. Conforme veremos, quando ele deveria esperar por Samuel para sacrificar o cordeiro, ele não teve paciência, passou à frente das leis divinas e ele mesmo sacrificou o cordeiro como se ele fosse um levita sacerdote. Veja o quanto Saul era ímpio, mundano, um rei realmente malvado. Deus revelou aonde estava o seu rei. E o povo saiu correndo para lá.
Olha o versículo de número 23. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. Era tudo que Saul tinha a oferecer: estatura, posição física, beleza. Isso não serve para alguém perante Deus. E um dia Deus disse para Samuel: Samuel, você vê como os homens. Eu vejo diferente. Você olha para a aparência das pessoas, mas eu olho para o coração. E tudo que ele tinha a oferecer era apenas uma estatura. E o povo começou a vibrar. Olha aí o nosso rei. Do ombro para cima era o mais alto. Tem tudo para ser o popstar, o modelo da Rede Globo. Se parecia com o rei, mas não parecia com um servo. Se parecia como um monarca, mas não tinha as qualidades de um filho de Deus, de um dependente de Deus, de um servo de Deus. O que poderia um homem desse oferecer à sua nação? O que pode o homem querer realizar nesse solo sem a dependência de Deus? É apenas um sonho bobo. Somos eternos dependentes de Deus. Era o mais lindo, mas era obra da carne. Era o mais alto dentre os ombros de todos os presentes ali, mas era apenas obras da carne. Não serve, não tem consistência espiritual. Para vencer as guerras, precisam de Deus. Para se localizar na trajetória da vida, precisa de Javé. E Deus foi tão maravilhoso que atendeu o pedido do povo, mas não desistiu do seu povo. Não o abandonou. Permaneceu agindo entre eles até a vinda do soberano, do verbo divino, do Logos, que definitivamente tratou do problema do pecado no mundo e na humanidade. Porque Deus é Pai, Criador e maravilhoso. E nós, seja de qual religião você for, só viveremos em gozo e felicidade eterna se permanecermos dependentes do nosso eterno Criador. Saul foi um caminho do homem, mas não foi o caminho de Deus. Foi uma escolha humana, não foi uma escolha divina. Eles cansaram de serem regidos pela teocracia divina. Eles estavam cansados do velho profeta Samuel. Uma escolha da carne, do egocentrismo. Seria um fracasso porque todo caminho humano sem Deus leva ao fracasso. Até mesmo a igreja que apoia no que vê exteriormente termina se fracassando quando deixa de apoiar-se nas escrituras, nas doutrinas imutáveis da Bíblia. Que seja um exemplo para nossa igreja, para nosso povo cristão nos dias atuais.
que estão substituindo o sagrado por coisas visíveis, pelo dinheiro, pelo luxo, pelo esplêndido viver de glória e luxo aqui na terra. Quantos líderes de igrejas que tiraram seu povo de olharem para cima e estão olhando para baixo que nem porco, procurando sempre alguma coisa para encher o seu ventre. Esqueceram-se que o nosso olhar tem que ser para cima. A nossa dependência tem que ser de Deus. Você está pregando, pastor, a doutrina bíblica ou está levando o seu povo para o inferno juntamente com você? Porque na mentalidade dos crentes, ser pobre é pecado. Não ter um almoço para comer é coisa errada na vida. Não ter uma boa roupa está de mal com Deus. Olha a mentalidade diabólica que esses falsos profetas incutiram na mente das pessoas. Se João Batista vivesse hoje, estaria fuzilado no meio dos crentes. Se Paulo vivesse hoje, seria fuzilado no meio dos crentes. Pois ele sabia viver tanto na abundância como na pobreza. Se Jesus Cristo vivesse hoje, seria capaz que os crentes o crucificariam novamente. Porque a modalidade de vida hoje é apenas aparência, estaturas, posições, crachás e nada mais. Por isso, muitos estão como desigrejados e são macetados dia por dia e acham que os camaradas são sem Deus, sem compromisso. Sem compromisso é você que está no púlpito por causa dos altos salários, por causa do poder aquisitivo, do luxo. Quantas igrejas que cometem o nepotismo? O pastor ganha vários salários, acima de 100 mil reais. A esposa ganha, o genro ganha, as filhas ganham. Todos os cargos da igreja lhes oferece altos salários. Enquanto a ovelha do Senhor está no relento que não tem mais lã para lhe aquecer. Pois esses impostores devoraram toda a lã das ovelhas do Senhor. Mas a cobrança virá, pode esperar. Não importa o esforço que se faça, os que são da carne não podem agradar a Deus. Não adiantou buscar Saul, apresentar ao povo, cabeludo, alto, de aparência, um verdadeiro ícone, um verdadeiro exemplo das obras da carne. E é esse rei, nessas condições de caráter, que vai governar Israel. No versículo 25, escreve as responsabilidades de um rei em um livro e coloca lá no tabernáculo. Olha o versículo 25 que diz: Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para as suas casas. Agora
estava decretado, oficializado o rei de Israel, e levaram o documento e apresentaram a Deus. Aqui, Senhor, a escritura que testifica a escolha do povo. Está aqui, Senhor. O povo assinou, escolheu e assinou, e deixou ali. No versículo 26 e no versículo 27, alguns apoiam Saul e se tornam companheiros constantes. Viva o rei! Viva o rei! Viva o rei! Mas outros se opõem a ele e se negam de trazer presentes. Talvez aqueles que admiraram de vê-lo cheio do Espírito do Senhor entre os profetas. Então, no começo desse governo, tinha os pós e os contras. Tinham o partido dos que votaram a favor do rei e aqueles que não votaram. E possivelmente tinha aqueles que eram nulos. De tal forma que o versículo de número 26 e 27, a palavra de Deus diz o seguinte: Saul também foi para a sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros cujo coração Deus tinha tocado. Olha a intervenção divina. Senão o fracasso é inevitável. Alguns vadios, porém, disseram, homens de Belial, gente sem compromisso, invejosos, sem espírito patriótico, como este homem pode nos salvar? A sua beleza vai nos livrar dos filisteus? A sua posição vai nos livrar dos filisteus? Desprezaram-no e não lhes trouxeram presente algum. Aí o que Saul fez? Uma coisa até inteligente. Mas Saul ficou calado. Quando ouviu as críticas dos que não concordavam com a sua liderança e criticava, ele se fez de surdo, ele se calou. Foi sábia a sua decisão, pois os conflitos religiosos hoje na mídia, que está um inferno, sabe por quê? Todo mundo quer estar com a verdade. É porque você não sabe fechar a sua boca. Quando você refuta o cara que está reclamando o direito da verdade, você está abrindo porta para discussões. Aqui no nosso canal tem um cidadão que sempre critica os meus conteúdos. São historinhas insignificantes. Ele quer respostas, mas eu não dou. Permaneço na minha postura. Porque se são historinhas insignificantes, isso diz que não serve para ele. Ora, se está incomodando a ele, por que permanece vendo as minhas historinhas insignificantes? Ele vai permanecer assim até morrer. Porque eu não discuto o meu posicionamento escatológico e teológico e de fé. E a minha condição de fé é: Deus me criou, o homem pecou, Deus providenciou um meio de regeneração, tanto do homem como do mundo. Jesus Cristo é o nosso advogado, é o nosso Senhor, é o nosso perdoador e salvador. E é através dele que podemos de volta retornarmos a Deus e vivermos eternamente em esplêndida felicidade.
Esta é a minha fé e é nesta fé que eu me baseio. Não quero saber de discutir a cristologia, como o Verbo se encarnou, a Trindade, quem é Deus, quem é criado, quem é incriado. Não quero saber nada dessas coisas, não me interessa. O que me interessa, Deus operou na minha vida, dentro do meu coração, salvo na pessoa sacrossanta, augusta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você entende isto, não basta mais nada. Apenas esperar, orar, servi-lo e prestar culto e adoração ao Senhor, como servos de Deus. Até a próxima, querendo Deus, quando estaremos analisando a aprovação. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.